Manuel, coloca para mim Eclesiastes capítulo 3, versículo do 1 ao 8, queridão. Por favor. Vamos falar sobre o tempo. Deu aí? Há um tempo certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. O 2, Manuel. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Na minha linguagem diz que há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Essa é uma linguagem diferente. E sabe que tempo que é hoje, meus queridos, meus amados? Hoje é um tempo onde Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém? Então vamos falar mais uma vez. Deus é bom o tempo todo. Para ensaiar foi bom. Vamos ver agora. Deus é bom o tempo todo. Não ficou bom ainda não, vou fazer mais uma vez. Grava aí, Helene, vai lá. Deus é bom o tempo todo. Amém. Deus é bom o tempo todo. E sabe que tempo é esse também, queridos? É um tempo onde a igreja tem o que o mundo precisa. Guarde bem isto. Hoje é um tempo onde o mundo procura o que eu e você nós temos. Tempos difíceis onde o mundo, as pessoas estão desorientadas, ninguém sabe para onde vai, né? Qual o caminho seguir? Aí eu e você, nós podemos chegar diante dessas pessoas e dizer: vem comigo, porque eu vou te apresentar Jesus, Ele é o caminho. Há um tempo de mentira, um tempo de fake news, são tantas desinformações. Os sábios estão cheios de dúvidas, os tolos estão cheios de certeza, e eu e você, nós temos que estar cheios de Deus. Isso aqui veio do céu agora. Grava a Helene. É um tempo onde os sábios estão cheios de dúvidas, os tolos estão cheios de certeza, e eu e você temos que estar cheios de Deus. Aí nesse mundo de mentira, eu e você podemos pegar essa pessoa, pegar na mão dela e falar: vem comigo, nesse mundo de mentira, eu vou te apresentar Jesus, porque Ele é a verdade. Num mundo onde o amor se esfriou, e isso é bíblico, que o amor esfriaria, num mundo de morte espiritual, de síndrome de pânico, depressão, houve um tempo que os médicos é que decidiam quem vai morrer, quem vai viver. E nesse mundo terrível, eu e você, nós podemos chegar diante dessas pessoas e dizer: vem comigo, eu vou te apresentar Jesus, porque Ele é a vida. Sabe que tempo que é esse? É o tempo onde a igreja tem o que o mundo precisa, onde eles não sabem onde vão, não tem o caminho. Jesus é o caminho. No mundo de desinformação, de mentira, Ele é a verdade. No mundo de esfriamento espiritual, Ele é a vida, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai assim não ser por mim. Posso ouvir um amém? Aleluia. É um tempo onde você tem o que o mundo precisa. E nesse tempo nós precisamos discernir o tempo. Sabe para quê? Para dar resposta e alívio para as pessoas, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviaria. Você tem alívio para essas pessoas. Você tem Jesus.
O Salmo 1 tem tantas coisas, tanta sabedoria, mas uma delas é assim, ó: aquele que medita na sua lei, de dia e de noite, ele sabe discernir o tempo, porque a Bíblia diz que esse homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui estão dois segredos. Primeiro, ele discerniu o tempo. Em segundo, ele está junto às correntes, ele está junto da fonte das águas. Quem que é a fonte, queridos? É Deus. Já viu alguém que fala muita bobeira e depois fala muita bênção, aí você fala assim, ó, como é que da mesma fonte pode vir água doce e salgada? Queridos, nós não somos a fonte é Deus. Quando esse versículo diz assim, da mesma fonte não pode sair água doce nem salgada, ele está falando da fonte que é Deus, porque eu e você nós sempre erramos, nós não somos a fonte. Então nós temos que discernir o tempo, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhagens não murcham. Então você dá o fruto para quem? Para o mundo que está com fome. O mundo está faminto. Aí Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode matar a fome das pessoas. Você tem o que o mundo precisa. Esse é um tempo onde a igreja tem o que o mundo precisa. Israel tinha vários exércitos, várias tribos, cada um na sua função, e nós vamos fazer agora um estudo. Quer ver? 1 Crônicas capítulo 12, versículo 1, Manuel, coloca lá para mim. Ali está apresentando algumas tribos de Judá e de Israel. E esses foram os homens que se juntaram a Davi, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Quem que estava lá? Estavam entre os guerreiros que lutavam ao lado de Davi. Eram homens fortes, homens preparados para a batalha. Coloca o versículo 2, Manuel. Todos eles eram o quê? Arqueiros habilidosos, capazes de atirar flecha e com o arco, ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a mão direita. Olha, eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Pensa numa tribo, com a mão esquerda, com a mão direita, com laço, com lanças, com escudo, com espada. E tinha uns que era a tribo de Gade, os gaditas. Eles tinham o rosto como de leão. A linguagem aqui não vai dizer isso, mas eles pareciam como leão, e eles eram rápidos como gazela. Coloca lá no versículo 8 para mim, 12:8, vai lá, coloca lá, Manuel. 1 Crônicas 12:8. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade, ou seja, os gaditas, também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza, no deserto. Eram hábeis com escudo e com lanças, ferozes como leões e ágeis como gazela no monte. Eles eram ágeis como leão. E sabe de um segredo? Nós somos filhos de quem, queridos? Do leão da tribo de Judá. Amém? Tinha uma tribo que era dos benjamitas. Eu vou dizer aqui que ele era dos marconitas, que eram canhotos. Pastor Marcos é canhoto. Eles eram todos canhotos, 700 homens que atiravam, queridos, num fio de cabelo, com uma funda, com a mão esquerda, e não erravam. Pastor, o que é isso, pastor? Isso daí é coisa de Netflix, isso não tem na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Juízes, capítulo 20, versículo 16, coloca lá, Manuel, está separado aí já. Juízes, capítulo 20, versículo 16, eram os, olha lá, dentre todos esses guerreiros havia um grupo, os marconitas, 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Era bom de pontaria os caboclinhos ou não? Hein? Quase igual eu, né? Não. Já pensou, queridos? Mas sabe onde eu quero chegar? É que eles eram treinados, homens guerreiros. Tinha uns que eram especialistas em fazer arma. Eles eram especialistas nisso, outro especialista naquilo. Tinha uns que atiravam com a esquerda, tinha uns que atiravam com a direita. E tinha uma tribo que eles simplesmente serviam para discernir o tempo. Coloca lá, Manuel, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes, como seus parentes,
todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Você viu como é que é importante a gente discernir o tempo? Por que nós devemos discernir o tempo, queridos? Porque nós temos que saber a hora de agir, a hora de parar, a hora de avançar, a hora de esperar. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, não devemos conformar com este tempo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós não devemos, o que é conformar? É tomar forma. Nós não devemos deixar que o mundo nos esprema no seu molde. O mundo quer espremer a gente no molde dele, mas nós devemos nos remoldar de dentro para fora, do crescimento que o pastor Marcos falou, e deixar Deus nos remoldar de dentro para fora, pela renovação da nossa mente, e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Por isso nós precisamos discernir o tempo. Eu vi um versículo, já falei hoje de manhã, que eu achava que era assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu achava que era a igreja que estava segurando as portas, e o diabo vinha e batia na porta, e a igreja resistindo. Mas não é isso, queridos, é o contrário. É a igreja que vai para cima, a igreja que vai, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós vamos chegar e vamos arrombar as portas do inferno. Você é gadita, como leão, ligeiro como gazela. Você é um guerreiro. O nosso general de guerra nunca perdeu uma batalha. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Podemos até perder um joguinho aqui, um ali, mas o campeonato está ganho. Aleluia, aleluia. Pastor Márcio Valadão diz: olha, agora é um tempo onde a gente não temos que acertar tudo, mas é um tempo de errar menos. Nós não podemos errar, queridos. Sabe que tempo que é esse? É um tempo de ouvir a voz do Senhor, pois aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que faz isso, pastor? Como é que faz isso? Orando, queridos. Sensibilidade. Pastor, mas sabe o que é? É um tempo onde a gente não pode fazer muita coisa. Sabe de uma coisa, queridos? Eu não estou aqui para motivar vocês. Não, isso aí eu vou deixar para os coaches. Sabe por quê? A motivação, ela tem prazo de validade. A motivação, ela é de fora para dentro. A motivação, ela te empurra. Agora, se a motivação, ela tem prazo de validade, a inspiração, que ela vem de dentro, de pneuma, de espírito, de vida, isso não tem prazo de validade. E aí, enquanto a motivação te empurra, essa inspiração atrai. Sabia? Enquanto a motivação é de fora para dentro, a pessoa vai, não. A inspiração é de dentro para fora, pastor. O crescimento de dentro para fora. Enquanto a motivação, você corre, na inspiração você voa com asas como águia, amém? Como é que faz isso? Eu não sei, eu acho que é nas asas do Espírito que a gente voa. Só pode, porque a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. É como águia. E como é que a águia voa? Acima da tempestade. A coisa está pegando, né? Pegando fogo aqui embaixo, e a águia está em cima, lá em cima. Em cima das tempestades. É tempo de esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E sabe de uma coisa? O mundo está de olho na gente. Eles estão de olho esperando como é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer nesse tempo. O que esse crente vai fazer agora? Ele não é filho do papai? Fofinho de Jeová? E aí, sabe o que nós temos que fazer? Se revestir de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, coloca aí, Manuel. O que diz lá, querido? Lembra quando eu falei de inspiração? Quando eu falei de poder? Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Vai aparecer ali. Aleluia. Vocês receberão o quê? Poder.
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Aí começa a falar das cidades, ou seja, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e você será testemunha de quem? De Jesus. Lembra quando eu falei que você tem o que o mundo precisa? Agora, esse poder também tem uma raiz na palavra dínamos, ou em inglês power, que quer dizer dinamite. Você tem uma dinamite dentro de você. E você sabe que quando o dinamite entra em ação, o lugar que ele está nunca mais será o mesmo. Você tem um dinamite dentro de você. E o Espírito Santo vai estar, acender o pavio. E aí, nós não devemos conformar, mas nós devemos transformar. Aí quando esse dinamite, esse poder que está dentro de você entra em ação, tudo ao seu redor é transformado. E o lugar que você está não pode ser o mesmo. No mais, irmãos, seja fortalecido em quem? No Senhor. E na força de quem? Do seu poder, desse dínamo, desse power, dessa dinamite que está dentro de você. Aleluia. Há uma realidade agora. A gente olha e vê as coisas difíceis, mas essa é a realidade. Mas pela fé eu vejo uma esperança. Então pela fé eu vou viver o que não é como já se fosse. Porque eu posso fazer o possível, mas o impossível eu deixo com Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Lembra de Josafá? Viu um grande exército contra ele. E aí Deus falou assim: essa guerra não é sua, essa guerra é de quem? É minha, é de Deus. Só que ele falou assim: coloca os levitas na frente e toma posição. Aí eu pensei, para que tomar posição se era Deus que ia guerrear? Porque Deus sempre quer que nós façamos a nossa parte. Você faz a parte, aquilo que é possível, e o impossível você deixa com Deus. Agora, se a fé é a certeza de coisas que não se veem, porque as coisas que se veem não é fé, esperança que se vê não é esperança, mas em Jesus eu posso ver que dias melhores estão por vir, amém? E quando chegar esse tempo, nós não podemos, pastor Marcos sempre diz, ser os mesmos, nós temos que ser melhores, aleluia. Não podemos ser o que nós éramos antes, nós temos que aprender alguma coisa com esse tempo, tirar lições do passado e ser melhores. Mas pastor, a gente não pode fazer nada, agora lockdown, é não sei o que, é máscara. Queridos, ninguém pode te impedir de adorar ao Senhor. Ninguém pode impedir você de adorar ao Senhor. E a adoração gera uma comunhão. A comunhão gera uma intimidade, a intimidade gera uma confiança. E nessa confiança a sua fé aumenta e os milagres acontecem na sua vida. E tudo acontece através da adoração. Quanto mais você adora, mais você fica parecido com o Senhor, você tem comunhão com Ele, você pega intimidade com Ele, aí você pega confiança nele, e você tem fé para os milagres acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, nós pedimos para Deus nos tirar de alguns lugares. Eu creio que o Mário, quando estava lá, num leito hospitalar, ele falava assim: Deus, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Mas sabe o que aconteceu? Ele não tirou ele de lá, ele foi lá e ficou com ele. Amém, Mário? Não foi isso que aconteceu, Mário? Daniel na cova dos leões. Deus não podia ter tirado Daniel da cova dos leões? Poderia ter tirado, mas acontece que ele não tirou, ele foi lá com ele, na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Deus não poderia ter livrado aqueles meninos de lá, eram jovens. Ele não tirou, queridos, ele foi lá com ele, e via um quarto homem dentro da fornalha. Então eu aprendi uma coisa: quando eu peço para Deus me tirar de um lugar, e Ele não tira, eu falo: Deus, já que o Senhor não vai me tirar, então o Senhor vem, e pega na minha mão que eu quero passar isso junto com o Senhor. Amém? É melhor estar com Deus, querido, mesmo que seja no deserto. Lembra do Espírito Santo, que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo que levou.
Agora o diabo colocou ele no pináculo, então é melhor estar com Jesus no deserto do que com o diabo no lugar alto. Amém? Aleluia. Ai, Jesus. Eu lembrei do Salmo 1 agora também, hoje de manhã. Aí o salmista, ele começa a dizer que Deus leva a pastos verdejantes e as águas, como é que é? Salmo 23, né? Eu falei qual? Salmo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse salmo é assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E aí, ele fala que Deus leva ele para andar nas águas tranquilas e pasto verdejante. Deus não leva sempre a gente para esse lugar, sabia, queridos? Só que nós, por nossa vontade, porque ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, agora é ele que está andando, não é mais Deus que levou ele, que escolheu esse caminho, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então não importa onde você está, o que importa é quem está com você. Se Deus não tira você desse lugar de sofrimento, a única coisa que você pode fazer é pedir, Deus, venha ficar comigo, porque não importa onde você está, o que importa é quem está com você. O pessoal do louvor pode vir devagarzinho, vai chegando aqui. Essa semana eu aprendi uma coisa muito legal, que a graça de Deus, ela sempre esteve no mesmo lugar, e o mais é menos, e o menos com Deus é mais. E aí nós começamos a murmurar, e aí nós passamos acima da graça, e nós queremos pedir explicação para Deus. Eu também aprendi uma coisa, que Deus não se explica, Deus se revela. Ai Deus, por que isso? Ah Deus, por que aquilo? Aí nós passamos de cima da graça. E aí, vou ensinar aqui na prática. Se eu pegar e aumentar o teclado aqui, e as pessoas forem cantar, eu não tenho que aumentar o baixo, aumentar a bateria, não, eu tenho que abaixar o teclado, para que a voz apareça. Aí parece que aumentou a voz, mas não aumentou a voz, só abaixou os instrumentos. E assim é com a graça, ela sempre esteve no mesmo lugar, porque Deus não tem sombra, não tem variação, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Aí você que entra debaixo da graça, quando você murmura, você está acima. Quando você fica pedindo explicação, você fica acima. Mas quando você se submete, o mais é menos, você entra debaixo da graça. E aí, quando nós estamos debaixo da graça, queridos, lembra de Paulo? Tira o espinho da carne. Deus, 3 vezes ele pediu, o que o Senhor falou? A minha graça te basta. A única coisa que nos basta é estar debaixo da graça. A misericórdia é bom? É bom. Não receber aquilo que merecemos, que ela se renova todo dia, mas é muito melhor, em vez de estar debaixo da misericórdia, estar debaixo da graça do Senhor. Em todo tempo Deus é bom. Pedir explicação, murmurar, só fica desintonizado com o Senhor, como se fosse uma frequência. E aí você tem que entrar na frequência de Deus, debaixo da graça. Aí vem Abacuque e fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, o produto da oliveira minta. Aí vai falando aquelas muitas coisas. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Sabe uma coisa que eu também descobri? Que não é a nossa alegria que fortalece o Senhor, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Nós temos que aprender a fazer Deus sorrir. E eu acho que quando a gente entra debaixo da graça, Deus fica contente com a gente. Aí Ele sorri e a alegria dEle é a nossa força. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Canta para ele, vai lá, ainda. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
É tempo de ouvir a voz do Senhor. Como é que faz isso, pastor? Com intimidade, com comunhão. Sabe por quê? Só ouve a voz do inimigo quem não conhece a voz de Deus. Só aceita as promessas ou as propostas do inimigo quem não conhece as promessas de Deus. Só aceita ou só ouve a voz do inimigo aquele que não conhece a voz do papai. Só aceita as propostas do inimigo aquele que não conhece as promessas de Deus. Moisés chegou de frente ao Mar Vermelho, e Moisés tinha uma fé muito grande, e ele pegou e falou para o povo: veja hoje o grande livramento que o Senhor fará. E sabe o que Deus falou? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Querido, esse marchar, eu já falei aqui várias vezes, não é marchar, fica marchando, não, é assim. Ei, faça a sua parte, desmonte as barracas, desarme os acampamentos e vão para cima. Deus espera que nós façamos a nossa parte, porque isso é possível. Vamos desarmar a barraca, vamos desfazer o acampamento, agora vamos atravessar o Mar Vermelho. Eita, mas o Mar Vermelho está fechado, é impossível. Então Deus vai abrir o Mar Vermelho. Mas existe uma música que diz assim: se o mar não se abrir, Ele nos fará andar por sob as águas. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. A minha esposa me mandou esse dia um bannerzinho, eu vou ler para vocês aqui, falar sobre o tempo, essa semana, é Deus que mandou, né? O tempo de Deus tem os seus mistérios. Quer gravar aí, Lene? Aproveitar, né? Última vez, vou gravar tudo que puder gravar. Vai lá. O tempo de Deus tem os seus mistérios, porém, não nos cabe saber, mas confiar. O nosso tempo tem pressa, o dele tem perfeição. Esperar nele pode ser difícil, mas Deus é o dono do tempo. Ele determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem espera nele jamais será decepcionado, mas sempre será surpreendido. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa para vocês. Nós não podemos fazer nada ontem, não podemos fazer nada amanhã, mas nós podemos fazer hoje, entregar a nossa vida na mão de Deus, para que Ele venha escrever o nosso futuro, porque Ele é que sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.